Saudo os irmãos, as irmãs com a santa paz do Senhor, amém? Quero deixar aqui uma mensagem ao seu coração, que está aqui em Mateus 14, do versículo 22 até o versículo 31, que fala: Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigia da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor estava atendendo aquele povo, quando o Senhor terminou de atender aquele povo que estava ali buscando por Deus, buscando por Jesus, o Senhor, ele acabou despedindo também os seus discípulos, falando para os seus discípulos ir para o outro lado da margem. Ia encontrar com eles. E quando dispensou aquele povo, o Senhor subiu para orar. Ele subiu para orar sozinho. E aqueles discípulos obedeceram e foram para um barco. E ali, entrando naquele barco, eles foram para o mar. E chegando lá, tinha uma tempestade. A tempestade começou a vir e começou a aumentar cada vez mais. E o vento era tão forte, tão ao contrário, que estava levando o barco para mais longe, mais rápido. E aquela chuva, aquela tempestade grande que estava ali. E os discípulos ali estavam desesperados. Eles pareciam que estavam assim tão angustiados naquele momento. E a fé ali começou a abalar. Começou a abalar, porque ali para eles iam perecer. Ali eles pensavam que eles iam morrer por causa da tempestade, que não tinha saída e que Jesus não estava ali. Mas Jesus já estava indo ao encontro deles. Jesus estava indo andando sobre as águas, em cima das águas para o encontro dos seus discípulos. E quando os discípulos estavam ali, dentro daquele barco, naquela tempestade, naquele vento contrário, eles estavam enxergando um fantasma. Mas não era um fantasma, era Jesus ao encontro deles. Quando você entra numa situação que você acha que não tem mais saída, você vai começar a ver, começar a imaginar coisas que não existem por causa do seu medo, por causa do seu medo. E quando ele começou a gritar que era um fantasma, e Jesus falou: Não tema, sou eu. E Pedro disse para o Senhor: Se é o Senhor, então deixa-o ir contigo por cima das águas. E o Senhor: Venha. O Senhor falou para Pedro: Venha. Cuidado com o que você pede para o Senhor, dependendo do nível de espiritualidade, a sua fé, dependendo como que está o seu dia a dia, como que está a sua comunhão com o Senhor. Cuidado com o que você pede. Ele pediu para andar por cima das águas. Não é qualquer um que anda por cima das águas. Vai depender do seu nível espiritual para você passar por todas as suas tempestades, mas por cima. Não afundando, mas andando por cima das águas como Jesus. Ali ele começou a ficar com medo por causa do vento que era muito forte. Ele não suportou e começou a afundar. Aí foi quando ele gritou. Aí o Senhor Jesus viu e pegou a mão e estendeu para Pedro.
e tirou Pedro daquele lugar e levantou ele para cima, porque ele estava afundando. Por isso que nós temos que ter fé, confiar e buscar o Senhor o tempo todo. Tá clamando, tá orando, não importa a tempestade. Porque Deus vai tirar você dessa situação que você se encontra. O Senhor foi ao encontro dos discípulos. Do jeito que ele foi ao encontro dos discípulos para tirar daquela tempestade. O Senhor está indo ao encontro da sua casa, da sua família, dos seus filhos, para sair dessa situação, dessa tempestade que você se encontra. Então tenha fé, tenha ânimo, confia no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. O Senhor Jesus está atravessando essa tempestade pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Que tempestade é essa? Que tempestade é essa que você está passando? E para Deus nada é impossível. Então, quando for pedir algo para o Senhor, se examine, procura saber o que você está pedindo para o Senhor, porque Ele pode te entregar. Mas você tem que estar posicionada, tem que estar em pé, tem que estar forte para aguentar o processo. Então se prepara, confia, tenha fé, confia para não se afundar, porque Deus está contigo. Deus estende a sua mão para que você não se afunde, para que Ele segure na sua mão com uma mão forte, que você passa por cima das águas nessa tempestade. Amém? Fica essa passagem no seu coração e essa palavra linda e maravilhosa. E um beijo no seu coração.